zapeando, como a gente diz, né, e caiu no nosso programa, nós estamos falando hoje sobre câncer infantil. Eu acho que é um assunto importante e de utilidade pública, porque a gente não se dá conta que isso acontece, e acontece em criança também, como nós já falamos antes. Chegamos a falar sobre como se faz, ou como se identifica, ou quais são os sinais que a gente tem que cuidar um pouco mais, prestar mais atenção, que a Adriana tinha falado. E vamos falar um pouquinho sobre tipos de tumor, Adriana? Vamos. Então, assim, na criança a gente tem dois grandes grupos de tumor que são os mais comuns. Como eu já havia dito no início do programa, o câncer infantil é uma doença rara comparado com o câncer de adulto. Bom, disparado, o mais comum é a leucemia. Os tipos de leucemia são diversos, mas aqui a gente não vai falar sobre isso. Então, em primeiro lugar vem a leucemia. Em segundo lugar, os tumores sólidos, que a gente chama, que são tumores mesmo, né, que formam massas, são os tumores da cabeça, do sistema nervoso central. E depois a gente tem os tumores ósseos, os tumores de partes moles, de uma forma geral, assim falando, né? Então, na criança pequena, o que é mais comum? As leucemias e os tumores da cabecinha. No adolescente, o que é mais comum? Pequena até que idade, Adriana? Olha, eu estou falando em idade de crescimento, até uns 10 anos de idade. Depois do estirão do crescimento, quando a criança então entra na adolescência, a gente tem como mais comum os tumores ósseos. Então, é aquela criança que está crescendo, que a mãe fala, né? Puxa vida, troquei todas as roupas, a criança entrou na adolescência, o sapato não dá mais certo. Então, nessa fase, os tumores ósseos se identificam mais. Tem dois subtipos bem importantes, mas como é que se nota isso? Também tu vai notar no adolescente um aparecimento de um tumor na região, qualquer parte óssea, no braço, na perna, que são as partes mais comuns de aparecer. E na criança pequenininha, a leucemia, que eu já disse no início do programa, que tu identifica com cansaço, febre. E os tumores da cabeça, como é que você identifica? Bom, essa criança, tu tem que ficar de olho se ela tem crise convulsiva, a criança que tem desmaio, qualquer alteração neurológica. Então, esses dois grandes grupos são bem importantes. Dor de cabeça, não? Dor de cabeça, eles queixam, mas é uma dor de cabeça muito aguda. É diferente da criança que fala, ai, mamãe tá doendo a cabecinha e pede um remédio e passa. É uma dor de cabeça persistente e vômito que acontece geralmente pela manhã. E não é um vômito alimentar, a criança nem chegou a se alimentar e ela acordou e vomita. Isso é uma coisa que tem que ficar, é um sinal de alerta que se chama. Tem diferença entre o tipo de vômito? O vômito, geralmente, a gente classifica como vômito em jato. O que é isso? A criança nem chega a nausear, ela não tem enjoo e o vômito sai direto, sai em jato. E as mães falam, doutora, veio direto, veio com muita força. Logo que levanta da cama. Então, esse é um sinal bem importante. Eu te perguntei porque justamente é essa diferenciação que há 40 anos atrás quase eu aprendi na faculdade, né? Graças a Deus eu estou livre desse tipo de trabalhar com doença hoje em dia, Adriana, mas para quem está escutando, acho que isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, não é que ele comeu uma comidinha e está com diarreia e fez uma febrezinha e vomitou um pouquinho. Não. É o vômito que chega a molhar quem está na frente, né? Exatamente, é um vômito que vem inesperado. Claro que não, a gente não bebezinho tira... que mamou muito, que encheu, ele pode ter. Vai vomitar. Pode ter, mas não é uma coisa persistente, é um assim episódio. como nesses tumores, tu também pode ter uma náusea antes do vômito. Então, a gente está dizendo das coisas mais comuns e que as mães têm que ficar mais de olho, porque o que se preocupa mais em dor de cabeça e vômito, as mães se preocupam mais com meningite, claro, porque realmente é uma doença mais comum, mas quando o vômito é de manhã cedo e essa dor de cabeça ou a criança tem crises convulsivas, tem que procurar o pediatra, o hospital e provavelmente tem que ser realizado um exame de tomografia, no mínimo.
Quanto à idade, assim, agora puxando a brasa para o meu lado de tumores sólidos, a gente tem tumores que se diagnosticam no período fetal. A criança está dentro da barriga da mãe e pode ser diagnosticado um tumor. Hoje em dia, com os métodos de imagem e diagnóstico, de acompanhamento pré-natal, a gente tem muitas vezes a chance de... Eu, no meu consultório, eu acompanho gestantes hoje em dia. Né? E tu diagnostica já no Se faz o diagnóstico pelo ultrassom pré-natal. Existem tumores enormes, como a gente chama os teratomas, que a gente vê a criança e pela regiãozinha do sacro existe um tumor enorme. A gente vê massas abdominais que muitas vezes podem ser até obstruções de via urinária. A gente diagnostica... Eu tive um caso muito interessante que a criança tinha um bebezinho dentro dela. Nasceu, se chama fetos e fetos. É uma coisa raríssima, mas o que aconteceu? O bebê nasceu e dentro do bebê... Estava grávido. Tinha um bebê, um menino, né? E se faz o diagnóstico pré-natal. Então, hoje em dia, o diagnóstico pré-natal... E o que tu faz, Rafael? Tu opera assim que nasce? Depende. Alguns casos a gente pode operar, tem que operar direto. Alguns casos a gente pode aguardar. Alguns casos a gente pode até fazer quimioterapia e bebê pode fazer quimioterapia. Na intrauterina? Não. Espera nascer. Espera nascer. Okay. A medicina fetal, existem coisas muito boas hoje em dia, né? Mas a maioria dos tumores a gente não tem como tratar intraútero. Existem cirurgias fetais hoje em dia em que se aborda o útero, se opera a criança, que se chama ex vivo, ex-útero, mas isso aí são coisas que são casos muito selecionados e que a maioria das vezes pode ter infecção fetal, parto prematuro, perda do feto, então a gente espera, né? Mas o importante é que diagnosticado o tumor no feto, ele seja acompanhado por um cirurgião que se dedique a isso. Porque esses tumores eles são raros e as pessoas que se dedicam têm experiência nesse tratamento. Então, algumas vezes a criança nasce com 3 quilos. E se tira o tumor, ela fica com 1,1 kg. Então, são tumores que nascem na região do sacro. Existem tumores renais também, que a criança nasce. Felizmente, são tumores malignos de comportamento benigno, que a gente só opera, tira o tumor, tira o rinzinho, o tumor, a criança fica bem. Qual é a incidência disso? Qual é a frequência que aparece? Eu digo assim, eu vou te dizer assim, em termos de nascimentos, a gente pode ter assim, de 1 para 50 mil nascimentos vivos, até esse caso, por exemplo, do fetos em fetos, que existem 89 casos relatados no mundo. Então, são coisas ao acaso. Mas a frequência, ela varia muito de país para país e dependendo da etnia. A gente não fala de raça, dependendo da etnia. Tem algumas coisas que ocorrem mais em judeus, porque eles têm um casamento mais, né, entre eles, mais familiar. Tem coisas que podem acontecer. Por exemplo, o Brasil, como é uma mistura de etnias, a gente não tem uma incidência, a gente tem uma incidência diferente. Então existe uma faixa de incidência de tumores abdominais na criança, que vai dos 2 anos até os 6, 7 anos. Que a gente, de 2 a 3 anos, a gente procura mais tumores de suprarrenal, dos 4 até os 7, mais tumor renal. Dos 2 até os 7, a gente pode ter tumores no fígado. Então, falando assim do que a gente opera. Então, são tumores renais, tumores suprarrenal e tumores no fígado. É a nossa maior casuística de tumores operados. E essa, normalmente assim, quando a gente faz clínica, chega muita criança com íngua, nódulozinho, né? Gânglio linfático aumentado. Sim. Isso te chega muito no consultório? Chega porque existe, a criança ela tem a capacidade de fazer enormes tumores em linfonodos e em ínguas, mas geralmente são infecciosos. Eu aplico a regra dos 3, né? São lesões ou ínguas, linfonodos com mais de 3 centímetros há mais de 3 meses. A gente palpa eles são muito duros, não é como aquele linfonodo infeccioso que a criança tem uma enorme massa, mas existe uma reação inflamatória, está vermelho, a gente aperta, está molezinho porque tem pus dentro, esse aí tem que drenar. Então tem muitos tumores, a regra dos 3, mais de 3 meses, mais de 3 centímetros, fusionados, endurecidos. Esses a gente tem que preocupar. Esse tem que ser investigado. Principalmente se a gente palpa a barriguinha da criança e vê que o baço e o fígado estão aumentados. Esse é um sinal muito importante, porque assim, quando a gente tem uma bolinha no pescoço, a gente só no pescoço, não. A gente tem que examinar toda a criança, né?
Se são muito localizados... A mãe não vai conseguir palpar o baço e o fígado, mas ela vai enxergar como... Vai enxergar um aumento. E uma barriguinha aumentada. Mas a íngua é uma coisa que as mães procuram muito a gente, muito preocupadas. Doutora, apareceu uma bolinha aqui, apareceu uma... Então, realmente, o linfonodo, que é o nome da íngua, é uma coisa comum, todos nós temos, e na criança é muito comum se enxergar essa ínguazinha. Se você tem uma infecção de garganta, esse linfonodo aumenta, essa ínguazinha aumenta. Eu explico para as mães que aquilo dali é uma ilhazinha onde se produz defesa do organismo. Então, que bom que está produzindo. O grande problema é quando essa ínguazinha, ela começa a aumentar e não para mais de aumentar. Então, porque a íngua de uma infecção de garganta, de uma infecção de ouvido, ela aumenta até um tantinho e depois ela para ali. E ela não vai embora depois de uma semana. Isso demora 1 mês, às vezes 2 meses. E as mães se preocupam. Doutora, mas não foi embora ainda. Sim, aquilo demora a ir embora. E não quer dizer que isso seja maligno. Vou falar uma coisa bonitinha. O nosso filho tem uma bolinha aqui atrás que a gente só olha. Se é um linfonodinho, tá ali, a gente não fica preocupado com ele. Mas a gente sabe que tá ali. A preocupação seria se ele aumentasse de volume. E a coisa mais importante, quando está muito aumentado de volume e não está vermelho, é aí que tem que preocupar. Se está vermelho com sinal de... Se está quente, tem calor, aquilo ali normalmente é um linfonodo que aumentou por infecção. Agora, normalmente quando tem dor, né, tá vermelho, é geralmente processo agudo. De qualquer forma, pai e mãe, uma coisa eu sei porque quando é no filho da gente, apesar de ser médico, e quando eu tenho uma netinha, e quando é netinha, então pior ainda. Que nos filhos eu acompanho, estava comentando esses dias no programa, filho até eu ia junto e segurava. Netinha, esses dias a Ana foi tirar um dentinho que tinha nascido, ela nasceu com um dentinho e eu não fui junto. Dente não natal. Então, claro, eu acho que tem que se preocupar sempre. Criança pequena, o normal é estar brincando, tá comendo, não precisa estar comendo horrores, não precisa ser gordo, né? Não precisa estar aumentando de peso o tempo todo, mas o normal é estar comendo, se sentir fome vai comer, é estar brincando, é não ter febre, né? Começa a mudar esse tipo de comportamento, que é o comportamento normal da criança, eu acho que tem que tomar providência, né? Tem que dar uma investigada. E principalmente esses linfonodos aí, eu acho assim, ó, claro, até o Rafael falou que o dedo do filho, ele, tá lá, ele só cuida. Tá controlando. Mas ele é médico, né? Se o teu filho aparece, vai no pediatra, Vai no pediatra. O Rafael é médico, tu pode cuidar em casa, mas o seu não, né? Se tu não é médico, procure um pediatra. Mas sabe que até nós preferimos não fazer, a gente sabe que tá ali, mas a gente prefere que o pediatra veja. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou então cuidar aqui, já que eu tenho as dicas lá, que a doutora Adriana e o doutor Rafael deu, eu tenho as dicas aqui, eu vou cuidar, vou esperar os 3 meses. Não espera, né? Procura o pediatra, né, Adriana? Isso é só para as mães não desesperarem, que elas chegam às vezes muito nervosas para a gente. É só para dizer que realmente acontece, mas a grande maioria é normal, não vai acontecer nada. Mas é a gente que tem que dizer, e a mãe tem que levar para a gente ver. Tem que procurar. Um cantinho que eu queria usar dessa nossa conversa é para falar sobre o tratamento do câncer, porque muitas crianças, quando começam o tratamento, as mães têm um mito, um folclore muito grande, as mães, os pais, a gente fala muito em mãe, mas enfim, a família, sobre o que é quimioterapia, o que é radioterapia. Doutora, e faz no quarto? Sim, na realidade a quimioterapia é um remédio que só tem esse nome, assim como o antibiótico, existe o antitérmico, que é para febre, e a quimioterapia é um remédio que se usa para tratar de câncer. E a gente faz como? É um remédio que corre na veia. A criança está no quarto e toma o remedinho dela ali, deitada, assistindo TV. Então, isso é bem importante dizer, porque as pessoas não sabem que a quimio é um remédio. Existem 3 modalidades, 3 tipos de tratamento. A quimioterapia, a radioterapia... Também se usa em criança, rádio? Também se usa em criança. E a cirurgia. E uma coisa bem importante é que transplante de medula óssea não é para toda criança que tem leucemia, não. É para alguns tipos em específico. A grande maioria cura só com a quimioterapia, que é com esse remédio.
E a radioterapia a gente usa para outros tipos de tumores em criança, que é o quê? A gente usa, são raios que vão em direção àquele tumor que a gente está falando em multiplicação, para parar a multiplicação. Qualquer tipo de tratamento na criança é para matar ou diminuir aquela doença, que o câncer nada mais é do que as células que estão crescendo de uma maneira errada. E o tratamento serve para isso. Nós vamos fazer um intervalo, Adriana, porque assim, justamente eu acho que a gente podia, e nós deixamos propositalmente para o último quadro, para a gente falar sobre o tratamento, que é para desmistificar, né? Porque o pessoal criam-se mitos em volta de medicina, muito em função do que a gente vê em filme, em televisão, e muitas vezes em publicidade leiga, né, que é o grande problema. Voltamos no próximo quadro falando sobre tratamento, tá bom? Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras,